Fala meu nerd, bem-vindo ao meu nerd, meu nome é Guilherme. E se assim como eu, você gosta de Rick and Morty, esse vídeo é pra vocês, porque hoje eu vou fazer uma análise do último episódio da quinta temporada. Ficou curioso? Corta pra vinheta. Fala meu nerd, bem-vindo ao meu nerd. Gente, antes de tudo, deem like, se inscrevam no canal e não se esqueçam de comentar o que vocês acharam desse episódio. E vão conferir nossas redes sociais, link na descrição. Sério, elas estão simplesmente demais. E vamos para o vídeo. Gente, eu acho que o primeiro ponto que nós temos que analisar nesse vídeo do último episódio, no caso, eu poderia fazer uma análise, se vocês querem que eu faça uma análise dos dois episódios, deixem nos comentários, mas eu vou fazer a análise do último episódio, episódio 10. Começando assim pela análise do último episódio, sem considerar as primeiras cenas que são do episódio anterior. Indo pra história principal, no caso do episódio, nós vemos novamente o Maury se ferrando, porque, alerta de spoiler pra quem não viu, o Maury, ele usa uma poção de velhice pra conseguir a atenção do Rick, então meio que ele usou chantagem pra conseguir o Rick e acaba quebrando a cara, porque o Rick caga e anda pra ele, mas daí, conforme vai andando o episódio, o Rick ele abandona a fase que ele tá tendo de samurai e vai com o Maury. Daí ele vai lá na cidadela, vai lá, separa o Maury do... Ele faz um negócio muito louco, porque ele faz uma separação, tipo, o Maury ele é cortado em 3 partes, é tirado uma com 11 anos, se eu não me engano, e fica o outro com 26, alguma coisa assim, uma idade do tipo. Daí ele tem que assinar um contrato e sai uma versão do Maury meio adulta e a normal. E é muito louco, porque já ver ele se ferrando assim de começo de episódio, no último episódio da temporada, é muito louco. E tipo, qual é o próximo ponto dessa lista que eu vou falar, gente? Bom, Evil Maury na presidência. Eu acho que ninguém tinha dúvida que ele ia sair da presidência, porque sinceramente o Evil Maury foi um personagem incrível, sensacional, e ver que eles finalmente integraram ele nesses últimos episódios, porque assim, ó, gente, vou explicar o que acontece. Gente, daqui pra frente só spoiler, então se tu não viu o episódio, eu acho meio ruim tu ver o vídeo. O Evil Maury, ele chama o Maury e o Rick normais da C-137 pra comer. Ele chegando lá, ele meio que conversa e tudo mais. Só que daí nós descobrimos que o Evil Maury tá atrás de informações que tem na mente do Rick. E quais são as informações? É da curva finita, que mais pra frente eu explico. Ele queria acesso à curva finita. E ele meio que mostra os lados da história de todos os Maurys, mostra que os Maurys são tipo lixo descartável durante o desenho. Daí o Maury começa a peitar o Rick, perguntando, mas como é que significa, Rick? Por quê? Porque é isso, daí ele começa a peitar. E esse foi um desfecho que tava começando a se aumentar na história. O Rick, ele tenta então escapar e ele acaba sendo preso. Ao ser preso, ele consegue fugir, porque, bom, né, é o Rick. Daí ele foge, ele sai, ele tenta matar o Evil Maury. O Evil Maury, olha gente, eu não sei quanto o Evil Maury é inteligente, mas ele previu que o Rick ia sair, ele tava com o escudo preparado, ele atirou o escudo, ativou, e ele não levou nenhum dano, então tipo, o Evil Maury é um personagem sensacional, tipo, um gênio. Eu acho que ele foi um dos poucos que conseguiu bater de frente, a ser até melhor que o Rick, principalmente o Rick da C-137, o Rick mais Rick de todos. Bom, ao saírem de lá, o Maury fica já putaço, né, pedindo, mas como assim nós somos descartável, qualquer um pode ter um Maury. E ao sair de lá, o Maury pede pro Rick, e o Rick mostra um negocinho, um pendrivezinho pra contar a história dele. Ele bota o pendrive no... Não é pendrive, é tipo uma agulhada, ele dá uma agulhada no Maury e mostra toda a história do Rick. E gente, eu tenho que dar um ênfase nesse vídeo pra dar uma explicação pra esse trecho, porque foi simplesmente sensacional. Gente, o Maury ele começa a ver a história do Rick e começa desde o ponto que aparece um Rick com a roupa toda preta, bota uma bomba na garagem e mata a Beth e a mãe da Beth. Não sei se chegou a ser falado o nome. Se chegou a ser falado o nome, deixe na descrição, porque eu não sei o nome da esposa do Rick. Daí cai a bomba e, gente, esse é outro desfecho incrível que... Nós vemos no episódio, se não me engano, no primeiro episódio da terceira temporada, posso estar enganado, que ele mostra nos sonhos dele a casa quando acontece essa cena, só que daí nós vemos duas diferenças, porque quando ele fala do sonho que é forjado lá, ele meio que, como posso dizer, ele fica putaço, a Beth, a esposa dele, morre e ele fica putaço, ele escreve uma fórmula rapidão, faz uma arma de portar e sai correndo, ao contrário do último episódio, que nós vimos ele ficando tipo... desolado, cara. Eu acho que é uma das poucas coisas que nós vimos durante a série foi o Rick desolado.
nós vemos o Rick desolado, sem saber o que fazer. Tanto que nós vemos ele apodrecendo numa cadeira, ficando bêbado, com barba. Bêbado já é padrão, né? Mas ele fica com barba e tudo mais. Daí, tipo... uma cena bem triste, inclusive. E já fica a curiosidade, vocês sabiam que a casa que aparece nessa cena é a mesma do Walter do Breaking Bad? Tipo, é a mesma casa, eu não sei qual a ligação que o criador fez, mas é a mesma casa. Tem um número lá no número da casa, mas não sei se tem a ver, se é um número aleatório ou se é o mesmo número da série. E daí, bom, o Rick, quando ele percebe que não tem mais o que ele fazer, ele começa a forjar uma arma de portais. Ele vai atrás, ele faz uma arma de portais e daí que começa o desfecho, gente. Porque o Rick, ele sai pro universo inteiro, cara. Pegando informações, uma coisa que eu achei muito chamativa nesse episódio foi o Rick indo atrás de informações, porque nós vendo o Rick atualmente velho, ele é tipo um velho pica das galáxias que fez uma arma de portais com fita crepe e um copinho, basicamente. E daí nós vemos ele coletando informações, indo atrás de pessoas, indo atrás daquilo outro. E daí ele começa a sua jornada, gente. Ele vai atrás de quem matou o Pessoa Pássaro. Desculpa, foco. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Ele vai atrás de quem matou a Beth e a esposa dele. Só que isso é uma jornada que demora anos. Nós vemos, tipo, nesse pequeno trecho, o desenvolvimento inteiro do Rick. Pra vocês terem noção, durante esse trecho nós vemos o quê? Nós vemos a nave do Rick nova. Ao contrário de hoje em dia, que ela tá bem aos pedaços. O interior dela até pode ser bom, mas ela tá aos pedaços. Daí nós vemos tudo. Por exemplo, nós vemos o Pessoa Pássaro com o Rick batalhando numa cena, tipo, eles altamente novos. Faz uma referência ao episódio 8, que mostra o Pessoa Pássaro e o Rick com aquele cabelo pica das galáxias indo numa batalha. E eu acho que foi essa parte que mais me chamou a atenção, gente. A não ser também a trilha sonora, porque nós temos que marcar. Esse pequeno trecho do episódio tem uma trilha sonora sensacional, que dá um ênfase gigante, gente. Um ênfase gigante nessa cena. Mas nós temos que também dar um ênfase no final. Que nós, sinceramente, quando eu vi o final dessa ceninha... Gente, é uma cena bem pequena, lá pros 14, 13 minutos do episódio. O Rick, ele desiste. Tipo, ele desiste. O Rick, ele tava atrás de outros Ricks, tava descobrindo, ele tava encontrando um monte de gente com a letra R da Cidadela, e ele meio que larga de mão, ele desiste. Ele vai atrás de lugares, ele age tipo o John Wick, entra lá e mata geral. Nós vemos até que tem a separação de poder, que nós vemos que tem um Rick operário lá e os outros Ricks mais adiantados. Ou seja, existe sim outros Ricks, mesmo antes da Cidadela existir. E meio que o conceito de Cidadela não foi o Rick que criou. Porém, agora que veio o ênfase. O Rick, ele tá sendo caçado por todos os Ricks de todo o multiverso. Todo o universo, no caso. Todas as versões, todas as variantes, todas estão indo atrás dele. E o Rick, ele fica putaço, ele fica tipo... é o Rick mais Rick. Ele entra dentro na convenção que tá tendo, tipo... Um show, tá tendo tipo um negócio assim que eles estão falando do Rick mais o Rick que tá matando outros Ricks e tudo mais, que eles falam que é o Rick dos Ricks, e daí o Rick entra lá e ele faz uma chacina, ele mata todo mundo que tem lá. E é legal isso porque, tipo, ele mata todo mundo e depois que ele mata todo mundo, ele ajuda a reconstruir a Cidadela. Ou seja, o conceito de Cidadela já existia. O Rick ajudou a construir a Cidadela que nós conhecemos hoje, que é governada pelo Evil Mori. Então, cara, é muito sensacional ver o desfecho dessa história, gente. É uma obra muito bem feita, Rick and Morty. Podem falar que os cientistas não têm... os criadores não têm base nenhuma científica, mas a história é muito bem desenvolvida. E, tipo, ele ajudou basicamente a construir a nova Cidadela. E ele acaba indo atrás de uma nova família pra ele, abandona a Cidadela, e por isso que ele criou tanta raiva da Cidadela, porque ele teve esse desfecho dela virar uma cidade de... Rick somos Ricks, nós somos Ricks, apoie o Ricks, não haja como o Sam Mori for um seu lixo e tudo mais. Apesar que o Rick que nós vemos, cara, é o Rick que mais tem sentimento por Mori, na realidade. Apesar que ele trocou de realidade, né? Porque os originais dele, a Beth e a esposa, foram mortos. Mas, voltando ao ponto fixo da história, continuando no episódio, após nós ver esse trecho onde nós mostra toda a história do Rick, que eu tinha que dar muito ênfase porque é muito sensacional essa história. Aliás, fica uma curiosidade, nós podemos
afirmar que o Rick não criou armas de portais. Porque se chegou um Rick num portal e matou a Beth e a mãe da Beth, isso significa que alguém antes do Rick criou os portais. Então pode ser um ponto que eles vão abordar mais pra frente. Tipo, pode ser o Rick... um Rick Deus, pode ser o Rick Deus, porque imagina o cara que criou os portais. Daí... acabando, desculpa, fugir de novo da história, voltando pra história. Continuando, o Rick vai atrás do Evil Mori junto com o Mori. Eles têm meio que uma treta, e daí ele faz uma analogia que o Mori olha pro Rick, ele dá uma certa discussão que até o Evil Mori olha pra ele. Parabéns, você está ao ponto de se tornar um Mori maligno como eu. Eu tô zarpando. É isso que me faz ser maligno. Estar cansado dele. Se algum dia se cansar dele, vai ser maligno também. Rick, você abandonou os corvos por mim de verdade? Ou só voltou porque eles te dispensaram? Tá aí, garoto. Agora você também é um Mori maligno. Cedo ou tarde todos somos. Deste lado da curva. Então, tipo, eu criei já uma teoria nisso daí. Tipo, uma teoria que... se você quiser, eu faço um vídeo explicando essa teoria. Deixe nos comentários se querem uma teoria falando disso. Então, continuando a história, eles fazem essa analogia falando que parabéns, tu tá virando outro Mori. Ele explode tudo. E nós vemos uma cena muito boa, gente, que é o Rick dando reconhecimento ao Mori. Tipo, eles estão lá empurrando o negócio e ele dá a mão pro Mori ajudar ele. E ele vai lá e ajuda para eles fugirem da cidadela, porque o Evil Mori, ele explodiu tudo pra poder explodir a curva finita. E já vamos conversar sobre o que é a curva finita. Bom, gente, como há muitos Moris, eles fizeram a curva finita, onde fica organizado todas as realidades dos Ricks. Ou seja... todas as realidades estavam organizadas com Moris que sofrem, morrem e são torturados todo o dia. Como, por exemplo, aquela cápsula de Moris que é torturada para não ser detectada no radar de Ricks da cidadela. E, tipo, ver aquilo lá foi um choque gigante. Porque, puta merda, quanta realidade deve ter do Rick, cara. Daí o Mori, depois de explodir, nós vemos ele usando uma arma de portais dourada, gente. Isso mesmo, uma arma de portais douradas com líquido. Que eu tô vendo um monte de fandom falando que essa arma de portais dá acesso total pra ele à curva infinita. Ou para fora da curva finita. Que ele realmente pode sair da curva finita e ir pra uma realidade totalmente real. Ao invés de ficar em volta daquelas realidades que foram criadas por um Rick para que os outros Ricks se sentissem confortáveis, tendo uma Beth, um Joey, um Mori. Então, nós podemos... Eu realmente gostei muito dessa teoria. Um Mori saiu de todas aquelas realidades para uma realidade real. E bom, gente, muito obrigado por ver o vídeo até aqui, acompanhar minhas loucuras. Não esqueça de deixar o like, comente o que tu achou e, por favor, se inscreva, porque assim você nos ajuda a trazer vídeos como esse semanalmente.